Audiobook O Indivíduo e a Natureza dos Eventos em Massa. Um livro de Seth, por Jane Roberts. Parte 3. Pessoas que têm medo de si mesmas. Capítulo 6. Ambientes controlados e comportamento de massa, positivo e negativo. Cultos religiosos e científicos e paranoias privadas. Seção 812. Paranoia e suas manifestações. A paranoia é extremamente interessante porque mostra as maneiras pelas quais crenças privadas podem distorcer eventos que conectam o indivíduo com outras pessoas. Os eventos são distorcidos, mas, enquanto o paranoico está convencido que esses eventos são válidos, isso não muda a percepção de outras pessoas dos mesmos acontecimentos. O que eu quero enfatizar aqui é a má interpretação do paranoico de eventos, pessoais ou de massa, inócuos, e para enfatizar as formas em quais esses eventos físicos podem ser colocados juntos simbolicamente, de modo que a partir deles pode-se criar uma realidade que é quase parte física e parte sonho. É claro que você deve interpretar os eventos de maneira pessoal. Você cria eles. No entanto, há também um ponto de encontro de experiências físicas mais ou menos compartilhadas. Encontros como se em um platô sensorial que oferecesse uma base firme o suficiente para o acordo de um mundo compartilhado em massa. Com a maioria das aberrações mentais, você é líder com pessoas cujos símbolos privados são tão fortemente dados do sentido primordial que mesmo esses dados às vezes se tornam quase invisíveis. Esses indivíduos costumam usar o mundo físico da maneira que a maioria das pessoas usa o mundo dos sonhos, de modo que para elas é difícil distinguir entre uma realidade privada e uma realidade publicamente compartilhada. Muitas dessas pessoas são altamente criativas e imaginativas. Muitas vezes, no entanto, eles têm uma base menos sólida do que outros para lidar com uma realidade compartilhada em massa, e assim eles tentam impor seus próprios símbolos sobre o mundo, ou para formar um mundo completamente privado. Eu estou falando em termos gerais agora, e nesses termos, essas pessoas são desconfiadas das relações humanas. Cada pessoa forma a sua própria realidade, no entanto, a realidade pessoal também deve ser compartilhada com os outros e deve ser afetados pela realidade dos outros. Como criaturas, habitando no tempo e no espaço, seus sentidos lhe fornecem dados altamente específicos e com coesão suficiente de uma realidade física. Cada pessoa pode reagir às estações de uma maneira muito personalizada e, no entanto, todos vocês compartilham esses eventos naturais. Eles fornecem uma estrutura para a experiência. Cabe à mente consciente interpretar os eventos dos sentidos da forma mais clara e concisa possível. Isso permite a necessária liberdade de ação para a mobilidade psicológica e física. Você é uma espécie imaginativa e, portanto, o mundo físico é colorido, carregado por suas próprias projeções imaginativas e alimentada pela grande varredura das emoções. Mas quando você está confuso ou chateado, é uma excelente ideia voltar sua atenção para o mundo natural como ele aparece a qualquer momento, para sentir seu efeito sobre você como separado de suas próprias projeções. Você forma sua própria realidade. No entanto, se você estiver no Nordeste no inverno, é melhor você estar extremamente experimentando um inverno físico, ou você está muito distante dos dados dos sentidos primários. O paranoico tem algumas outras crenças. Vamos criar aqui um indivíduo hipotético. Aquele que está convencido de que tem um corpo saudável e se orgulha da estabilidade mental. Vamos chamá-lo de Pedro. Pedro, por suas próprias razões, pode decidir que seu corpo quer pegá-lo e puni-lo em vez de, digamos, o FBI. Ele pode simbolicamente pegar um órgão ou uma função e ele vai interpretar mal muitos eventos do corpo da mesma forma que outro pode interpretar mal os eventos de massa. Quaisquer anúncios de serviço público assim chamados divulgam sintomas relacionados com a sua área sensível. Irá imediatamente alarmá-lo. Ele vai conscientemente e concentrar-se inconscientemente nesta parte do corpo, antecipando seu mau funcionamento. Nosso amigo pode de fato alterar a realidade de seu corpo. Pedro interpretará tais eventos corporais de forma negativa.
e tão ameaçadora, de modo que as sensações bastante normais servirão às mesmas funções que o medo de policiais, por exemplo. Se ele continuar assim por tempo suficiente, ele realmente forçará uma parte do corpo e, ao dizer isso sobre outros, ele gradualmente começará a afetar não apenas seu mundo pessoal, mas aquela parte do mundo de massa com o qual ele tem contato. Saber-se-á que ele tem uma úlcera ou qualquer outra coisa. Em cada caso, estamos lidando com uma má interpretação dos dados básicos dos sentidos. Quando digo que uma pessoa interpreta mal os dados dos sentidos, significa que o delicado equilíbrio entre mente e matéria torna-se sobrecarregado em uma direção. Existem, então, certos eventos que conectam o mundo, embora, quando tudo é dito e feito, esses eventos vêm de fora da ordem do mundo. No entanto, eles aparecem como constantes dentro dela. Sua realidade é o resultado do mais alto equilíbrio preciso de forças para que certos eventos mentais pareçam bastante reais e outros são periféricos. Você tem anoitecer e amanhecer. Se no meio da noite, totalmente acordado, você acredita que é o nascer do sol em termos físicos e não consegue diferenciar entre a sua realidade pessoal e a física, então esse equilíbrio é perturbado. O paranoico organiza o mundo psicológico sobre sua obsessão, pois assim é, e corta tudo fora que não se aplica, até que tudo esteja de acordo com suas crenças. Um exame de dados sensoriais sem preconceitos em qualquer ponto, a qualquer momento, lhe traria alívio. Uma observação: isso fará parte de um novo capítulo, mais adiante do livro, sobre eventos de massa. Seção 835. Há uma sugestão encantadora, solenemente repetida muitas vezes, particularmente após a virada do século, que diz: todos os dias, de todas as maneiras, estou cada vez melhor. Isso pode soar como um pouco otimista demais, embora talvez um delicioso absurdo. Até certo ponto, no entanto, esta sugestão funcionou para milhões de pessoas. Não foi uma cura para tudo. Não ajudou aqueles que acreditavam na falta de confiança básica de suas próprias naturezas. A sugestão estava longe de ser um pouco boba, no entanto, pois poderia servir, e sim, como uma estrutura sobre a qual novas crenças poderiam se reunir. Muitas vezes temos em sua sociedade a sugestão oposta, no entanto, dado com bastante regularidade. A cada dia, em todos os sentidos, estou piorando e assim é o mundo. Você tem meditações para os desastres, crenças que convidam tragédias privadas e de massa. Elas geralmente são massacradas pelos educadas que aceitam de uma forma convencional essas crenças. Muitos milhares podem morrer em uma determinada batalha ou guerra, por exemplo. As mortes são aceitas quase como uma questão de curso. Estas são vítimas da guerra, sem dúvida. Raramente ocorre a qualquer um que estas são vítimas de crenças, desde que as armas são bem reais e as bombas em combate também. O inimigo é óbvio. Suas intenções são massa. As guerras são basicamente exemplos de suicídio em massa. Embarcou, no entanto, com todas as parafernálias da batalha, realizada através da sugestão em massa e através de recursos maiores da nação, por homens que estão bem convencidos de que o universo é inseguro, que não se pode confiar em si mesmo e que estranhos são sempre hostis. Você tem como certo que a espécie é agressivamente combativa. Você deve superar a nação inimiga antes que você mesmo seja destruído. Essas tendências paranoicas estão amplamente ocultas sobre as bandeiras nacionalistas do homem. O fim justifica os meios. Esta é outra crença muito prejudicial. As guerras religiosas sempre têm tendências paranoicas, pois o fanático sempre teme crenças conflitantes e sistemas que as abraçam. Você tem epidemias ocasionais que surgem como vítimas, deixando vítimas mortas. Parcialmente, estas também são vítimas de crenças, pois você acredita que o corpo natural e a presa natural de vírus e doenças sobre as quais você não tem controle pessoal, exceto quando for medicamente fornecido ou abastecido.
Na profissão médica, a sugestão geral que opera é aquela que enfatiza e exagera a vulnerabilidade do corpo e minimiza suas habilidades naturais de cura. As pessoas morrem quando estão prontas para morrer, por razões que são próprias. Ninguém morre sem motivo. Você não foi ensinado que, no entanto, para que as pessoas não reconheçam suas próprias razões para estar morrendo, e elas não são ensinadas a reconhecer suas próprias razões para viver, porque lhe dizem que a própria vida é um acidente em um jogo cósmico de chances. Portanto, você não pode confiar em suas próprias intuições. Você pensa que seu propósito na vida deve ser outra coisa ou outra pessoa do que você é. Em tal situação, muitas pessoas procuram as causas e esperam para fundir os propósitos da causa com os seus próprios não reconhecidos. Houve muitos grandes homens e mulheres envolvidos em causas para que eles dessem suas energias, recursos e apoios. Aquelas pessoas, no entanto, reconheceram a importância dos seus próprios seres e acrescentaram vitalidade às causas em que acreditavam. Elas não submergiram suas individualidades às causas. Em vez disso, elas afirmaram sua individualidade e tornaram-se mais delas mesmas. Elas entenderam seus horizontes, empurrados além das paisagens mentais convencionais, impulsionados pelo entusiasmo e vitalidade, por curiosidade e amor, e não pelo medo. Muitas pessoas perderam suas vidas recentemente na tragédia de Jonestown. As pessoas voluntariamente tomaram um veneno sob o comando de seu líder. Os exércitos estavam do lado de fora do terreno. Nenhuma bomba caiu. Não havia descagem física de vírus que se espalhou pela multidão. Não havia roupa para decorar, mecanismos de eventos. Essas pessoas sucumbiram a uma epidemia de crenças, a um ambiente fechado mentalmente e fisicamente. Os vilões consistiam nas seguintes ideias: que o mundo é inseguro e cada vez mais mortal, que a própria espécie está contaminada por uma intenção mortal, que o indivíduo não tem poder sobre sua realidade, que a sociedade ou as condições sociais existem como coisas em si mesmas e que seus propósitos vão diretamente contra a realização do indivíduo, e, finalmente, que o fim justifica os meios e que a ação de qualquer tipo de Deus é impotente no mundo. As pessoas que morreram eram idealistas, perfeccionistas de exagero, de qualidades, cujo próprio desejo pelo bem foi manchado e distorcido por essas crenças que acabamos de mencionar. Pois essas crenças devem gradualmente fechar a percepção do bem a partir da experiência. O homem é de boa intenção. Quando você vê o mal em toda parte na intenção do homem, em suas próprias ações e nas dos outros, então você se coloca contra sua própria existência e a de sua espécie. Você se concentra no abismo entre seus ideais e sua experiência, até que o abismo seja tudo o que lhe pareça real. Você não verá as boas intenções do homem ou o fará ironicamente, pois em comparação com seus ideais, o bem do mundo parece ser tão diminuto para ser que chega a ser uma zombaria. Nessa medida, a experiência se fecha. Essas pessoas estão com medo de si mesmas e da natureza da sua existência. Elas podem ser inteligentes ou estúpidas, talentosas ou mundanas, mas têm medo de experimentar a si mesmos como eles mesmos, ou de agir de acordo com seus próprios desejos. Elas ajudam a criar o dogma, ou o sistema, ou o culto ao qual elas se vejem como presas. Elas esperam que seu líder haja por eles. Até certo ponto, ela absorve sua paranoia até que se torne uma força insaciável em que ele é sua própria vítima, tanto quanto seus seguidores são suas vítimas. No caso da Guiana, você teve americanos de sangue quente morrendo em uma costa estrangeira, mas não sobre uma bandeira de guerra que, sob certas circunstâncias, teria sido aceitável. Você não tinha americanos morrendo em uma revolução sangrenta
pegos entre terroristas. Em vez disso, você teve americanos sucumbindo em uma terra estrangeira a algumas crenças que são peculiarmente americanas e cultivadas em casa. Ao lado da lista fornecida anteriormente, você tem a crença americana de que o dinheiro resolve quase todos os problemas sociais, que a classe média, no seu modo de vida, é o correto democrático e que a dificuldade entre negros e brancos, em particular, é aceitável. A aplicação de bandagens sociais, ao invés de atacar as crenças básicas por trás dos problemas. Muitos rapazes e moças vieram para a idade adulta em belas casas de fazenda e bons bairros. Eles parecem estar no auge da vida, o produto que o melhor a América tem a oferecer. Eles nunca tiveram que trabalhar para uma vida, talvez. Eles podem ter frequentado faculdades, mas são os primeiros a perceber que tais vantagens não necessariamente agregam qualidade de vida, pois são os primeiros a chegar a uma posição tão invejável. Os pais têm trabalhado para dar a seus filhos tal vantagens e os próprios pais são um pouco confusos com as atitudes dos filhos. O dinheiro e a posição, no entanto, muitas vezes foram alcançados como resultados de uma crença na natureza competitiva do homem, e essa crença, ela mesma, corrói os próprios prêmios que o produz. O fruto é amargo na boca. Muitos dos pais acreditavam simplesmente que o propósito da vida era ganhar mais dinheiro. A virtude consistia no melhor carro, casa ou piscina, prova de que alguém poderia sobreviver em um mundo de garras e dentes. Mas as crianças se perguntavam, e aqueles outros sentimentos que se agitaram em suas consciências? A respeito daqueles propósitos que eles sentiram. O coração de alguns deles eram como vácuos, esperando para serem preenchidos. Eles procuraram valores, mas ao mesmo tempo sentiam que eram eles próprios filhos e filhas de uma espécie imaculada, pontas soltas, sem destinos claros. Eles tentaram várias religiões e, à luz de suas opiniões de si mesmos, suas vantagens anteriores pareciam apenas para condená-los ainda mais. Eles tentaram programas sociais e encontraram um curioso sentimento de pertencer com uma certa desvantagem, pois também não tinham raízes. Os desfavorecidos e os favorecidos se juntaram em um vínculo de desesperança, dotando um líder com um poder que eles sentiram que não possuíam. Eles finalmente se retiraram para um isolamento do mundo que eles conheciam, e a voz de seu líder no microfone era uma fusão ampliada de suas próprias vozes. Na morte, eles cumpriram seus propósitos fazendo uma declaração em massa. Faria os americanos questionar a natureza de sua sociedade, de suas religiões, sua política e suas crenças. Seção 840. Vamos agora falar sobre os vírus. Ninguém poderia viver sem vírus, nem poderia existir a sua realidade biológica como você a conhece. Os vírus parecem ser os bandidos, e via de regra você pensa neles separadamente, como por exemplo o vírus da varíola. Existem no geral associações em que os vírus participam, no entanto, em que delicados equilíbrios são mantidos biologicamente. Cada corpo contém incontáveis vírus, que podem ser mortais a qualquer momento e sob certas condições. Estes, e estou colocando da forma mais simples possível, levam voltas a ser ativos e inativos dentro do corpo, de acordo com o estado geral do corpo. Vírus que são mortais em certos estágios não são em outros, e nesses estágios posteriores eles reagem biologicamente de maneira bastante benéficas, aumentando a estabilidade do corpo ao provocar mudanças necessárias, digamos nas atividades celulares, que são úteis a certos momentos. Estas, por sua vez, desencadeiam outras alterações celulares, novamente de natureza benéfica. Como um exemplo de outro campo, considere venenos. Beladona pode ser bastante mortal, mas em pequenas doses eram conhecidas por ajudar o corpo em certas condições de doença. Os vírus no corpo têm uma existência social e cooperativa. Deles, os efeitos tornam-se mortais apenas sob certas condições. Os vírus devem ser acionados em atividade destrutiva e isso só acontece em um determinado momento, quando o indivíduo envolvido está buscando ativamente a morte ou uma situação de crise biologicamente. O contágio inicial nesses casos é sempre emocional e mental.
As condições sociais são geralmente envolvidas, de modo que um indivíduo está, digamos, na extremidade inferior de um ambiente social pobre, se considerando uma aparente vítima desta situação, ou em uma situação em que seu indivíduo tem como valor se vê como um membro social severamente enfraquecido. Da mesma forma que um membro de tal sociedade pode explodir sua pilha, ir ao mar, cometer atos antissociais, então, da mesma forma, tal pessoa pode, em vez disso, desencadear os vírus, destruir sua ordem social biológica, de modo que algum deles, de repente, torna-se mortal. Então, é claro que as doenças resultantes são infecciosas. Nesse grau, essas doenças sociais são doenças sociais. Não é tanto um vírus, digamos, de repente se torna destrutível, embora o faça, como é toda a estrutura cooperativa dentro da qual todos os vírus estão envolvidos, tornam-se inseguros e ameaçados. Eu disse a você na sessão 836, que foi uma sessão privada para Jane, que os vírus sofrem mutações. Esse é frequentemente o caso. Parece bastante científico para acreditar em inoculações contra tais doenças perigosas e certamente, cientificamente, as inoculações parecem funcionar. As pessoas no seu tempo certo agora não são afetadas pela varíola, por exemplo. Algumas culturas acreditavam que as doenças eram causadas por demônios. Os curandeiros, por meio de certas cerimônias, tentavam livrar o corpo dos demônios, e aqueles métodos também funcionaram. O sistema de crenças era rígido e a aceitou, e só começou a falhar quando aquelas da sociedade encontraram visões civilizadas. Se você chama os demônios de crenças negativas, no entanto, então você deu passos à frente. As pessoas continuam a morrer de doenças. Muitos de seus procedimentos científicos, incluindo inoculações, por si só, causam novas doenças. Não ajuda um paciente inoculado contra varíola e poliomielite se eventualmente ele morrer de câncer como resultado de suas crenças negativas. O que eu disse sobre vírus se aplica a toda a vida biológica. Os vírus são altamente inteligentes, o que significa que eles podem reagir rapidamente aos estímulos. Eles respondem a estados emocionais. Eles são social. Sua escala de vida varia consideravelmente e alguns podem ser inativos por séculos e reviver. Eles têm extensos padrões de memória biologicamente impresso. Alguns podem se multiplicar em dezenas de milhares dentro de segundos. Eles são, de muitas maneiras, a base da vida biológica, mas você está ciente deles apenas quando eles mostram uma face mortal. Você não está ciente do exército interno de vírus dentro do corpo que protege-o constantemente. Os vírus precisam um do outro, e ambos são parte do mesmo ciclo de vida. Aqui uma breve nota de Seth sobre Jane. Robert foi momentaneamente chateado antes das sessões. Estava irritado. Ele pensou que não tinha vontade de ter uma sessão às 9h30. Para tentar resolver todos os problemas do mundo, ele só queria assistir televisão e esquecer tudo. E escondido nesse mau humor está um bom ponto. As sessões são uma expressão da sua experiência privada e conjunta curiosidade. Uma grande e excelente curiosidade sobre a natureza da realidade. Um resultado do seu desejo de saber se o conhecimento pode ou não ser segurado em suas mãos como uma fruta, quer o conhecimento possa ou não ser administrado a um mundo doente como remédio. Eu certamente entendo que você deseja tornar o conhecimento prático em um mundo físico e ajudar as pessoas o máximo que puder, mas isso não pode ser um único objetivo, pois esse objetivo deve ser sempre o alto valor pessoal, a exploração da consciência, a busca criativa e artística pela qual pode não haver nome. Você não faz sapatos para calçar os pés das pessoas. Você não faz desodorantes para parar a transpiração. Se você fez qualquer uma dessas coisas, você pode ver resultados materiais. Resultados materiais de uma só vez. Pessoas com sapatos feitos por você e pessoas que não suaram. Você não está lidando com especificidades materiais, nem mesmo com o psíquico específico.
Em vez disso, você está lidando com o início de uma estrutura de crenças muito melhores do que as atuais. Uma estrutura que é grande o suficiente para conter todas as especificidades através das quais as pessoas podem de fato aprender e compreender-se melhor. Você está fornecendo uma aura geral de luz espiritual e intelectual que ajudaria as pessoas precisamente porque você não está ligados às especificidades, mas envolvidos com os níveis mais amplos da realidade a partir das quais as especificidades emergem. Seção 841. Eu disse em ditado de livro, creio que na seção 835, que o povo de Jonestown morreu de uma epidemia de crenças, ou palavras, com esse efeito. Eu usei palavras para descrever essa epidemia de crenças. O caso foi surpreendente, novamente por causa dos atos suicidas óbvios. Afinal, o veneno foi deixado como prova. Tinha o mesmo número de pessoas que foram encontradas mortas de uma forma cruel. Seja qual vírus que tenha sido, o vírus envolvido teria sido o vilão. Eu quero discutir pensamentos e vírus juntamente com a saúde do corpo. Você pensa nos vírus como físicos e nos pensamentos como mentais. Você deve saber que os pensamentos também têm seus aspectos físicos no corpo e que os vírus têm seus aspectos mentais no corpo. Às vezes você tem ambos perguntando por que um corpo é demais doente simplesmente não se afirma as habilidades de cura, jogando fora a influência negativa de um determinado conjunto de crenças e pensamentos. Porque ele simplesmente não faz afirmações positivas para se livrar destas doenças. Quando você pensa em pensamentos como mentais e vírus como físico, a pergunta é compreensível. Não é apenas que os pensamentos influenciam o corpo, como é claro que eles o fazem, mas cada um deles representa um gatilho, um estímulo, provocando alterações hormonais e alterando toda a situação física a qualquer momento. É como uma entidade viva, a versão desenvolvida, a versão fisicamente viva do corpo de seus pensamentos. Não é que seus pensamentos apenas desencadeiem reações químicas, reações no corpo, mas que seus pensamentos têm uma realidade química além de seus aspectos mentais reconhecíveis. Vou ter que usar uma analogia. Isto não é o melhor, mas espero que dê conta do recado. É como se os seus pensamentos se transformaram nos vários apêndices do seu corpo. Eles têm uma existência invisível dentro do seu corpo, como certamente os vírus têm. Seu corpo é composto não apenas das coisas dentro dele que, digamos, aparecem nos ultrassons ou nas autópsias, ou nas que as autópsias podem revelar, mas também envolve relacionamentos profundos, alianças e aflições que em nenhum lugar fisicamente pode ser mostrado. Seus pensamentos são tão fisicamente pertinentes ao seu corpo quanto são os vírus, tão vivos e autopropagantes, e eles mesmos formam afiliações. Sua vitalidade é ativada automaticamente. Todas as respostas internas do corpo. Quando você pensa pensamentos, eles são conscientes. Você pensa em frases ou parágrafos, ou talvez em imagens. Esses pensamentos, da maneira mais clara que posso explicar, surgem de componentes que você não conhece. Quando o pensamento é pensado, ele é, digamos, decomposto novamente daqueles componentes. Seus pensamentos também têm uma base emocional. O menor ser dentro do seu corpo contribui para essa realidade emocional e reage instantaneamente aos seus pensamentos. Nesses termos, os pensamentos vão longe, vão mais rápido. E, claro, muito mais rápido do que os vírus. A ação dos vírus segue o pensamento. Cada pensamento é registrado biologicamente. Basicamente, quando você tem imunidade a uma doença, você tem imunidade mental. Você acha que os vírus são malignos, espalhando-se talvez de um país para o outro, para invadir dezenas de mecanismos físicos. Agora, os pensamentos são transmissíveis.
Você tem uma imunidade natural contra todos os pensamentos que não se encaixem em seus próprios propósitos e crenças, e naturalmente você é inoculado com uma confiança saudável e crença em seus próprios pensamentos acima dos outros. As velhas ideias do budismo reconhecem alguns desses conceitos, mas os complicou e os distorceu com medo do mal, da invasão psíquica, matança psíquica e assim por diante. Você não pode dividir, digamos, saúde mental e física, nem você pode dividir a filosofia de uma pessoa de sua condição corporal. Enquanto digo tudo isso sobre pensamentos e vírus, lembre-se do contexto da discussão. Para novas informações e insights estão sempre disponíveis para o indivíduo na estrutura 2, e o corpo realmente envia seus próprios sinais. As pessoas que morreram em Jonestown acreditavam que deveriam morrer. Elas queriam morrer, como seus pensamentos poderiam permitir que eles produzissem suas próprias mortes. Novamente, a pergunta só faz sentido se você não perceba que seus pensamentos são fisicamente uma parte do seu corpo e, assim como os vírus também o são. Seção 844. As afirmações podem parecer um pouco soltas agora, mas eu tenho alguns pontos a fazer aqui. Por que os objetos se originam apenas na imaginação do homem? Sempre há uma forte ligação entre os objetos e o homem dos sonhos. Eles agem como símbolos da realidade interior, então é natural que ele quer que ele esteja ciente disso ou não. O homem percebe os objetos de tal maneira que eles também representam símbolos que se originam em seus sonhos. Isso também tem a ver com grandes eventos que você pode, por conveniência, pensar por enquanto como objetos psicológicos. Isto é, eventos vistos e reconhecidos por um grande número de pessoas, da mesma forma que objetos os são. O drama de Cristo é um exemplo, onde os sonhos privados e coletivos foram então projetados para fora no contexto histórico do tempo, e então reagiu de tal forma que várias pessoas se tornaram participantes exteriores, mas em um sonho de massa muito maior, que foi então interpretado da maneira mais literal de termos físicos. Mesmo enquanto estava, também recebeu a mensagem transversalmente, embora o próprio drama interior não tenha sido lembrado, e como o sonho fundiu-se com eventos históricos e como foi interpretado por tantos, sua mensagem também ficou distorcida, ou melhor, misturou-se e fundiu-se com outros sonhos semelhantes, cujas mensagens eram muito diferentes. Veja os problemas do seu reator nuclear na usina de Harrisburg, na Ilha das Três Milhas. Toda a ideia de energia nuclear foi primeiro um sonho, um ato de imaginação por parte de particulares, e então, através da ficção e das artes, um sonho de muita gente. Instantaneamente, as probabilidades saíram desse sonho em todas as direções, vastas, potenciais e perigos. Dificilmente foi uma coincidência que esta situação particular tenha chegado ao clima social antes de tudo retratado em um filme. A energia nuclear significa poder puro e simples. Isso é bom ou ruim? Está nos sonhos do homem como pertencente a Deus, o poder do universo. O homem sempre se considerou em seus termos como separado da natureza. Então ele deve se sentir separado do poder da natureza. E lá deve haver uma grande divisão em seus sonhos entre os dois. Energia nuclear, na verdade, então, vem como um símbolo de sonho e emerge no mundo como algo a ser tratado. Os fundamentalistas pensam na energia nuclear como uma força que Deus pode usar, digamos, para destruir o mundo. Aquele evento em Harrisburg significa uma coisa para eles. Alguns dos cientistas equiparam a energia nuclear com a grande curiosidade e sentem que extraem essa grande energia da natureza porque eles são mais espertos do que a natureza é, mais espertos do que a natureza e muito mais espertos que seus semelhantes. Então eles leem esses eventos à sua maneira. As probabilidades ainda estão surgindo, é claro, e em seus sonhos privados e em massa, as pessoas tentam todos os tipos de finais para aquela história em particular. Ao todo, milhões de pessoas estão envolvidas que serão afetadas de uma maneira ou de outra. Houve um empate, e é que o drama de Cristo aconteceu como resultado do sonho do homem, pelo menos de alcançar a fraternidade, um sentimento tranquilo e seguro de consciência e uma moralidade que o sustentaria no mundo físico. O drama de Cristo se espalhou para a realidade histórica.
Os medos do homem de não alcançar a fraternidade, de não alcançar um estado seguro de consciência ou uma moralidade viável, resultam em seus sonhos de destruição, por mais que sejam expressos. E, de fato, o presente evento físico, como existe agora na energia perto de Harrisburg, pode ser facilmente comparada e é um sonho de advertência para o homem mudar suas próprias ações. Seção 845. Continuando, o povo de Jonestown pensava que o mundo estava contra eles, particularmente contra a comunidade e o governo do país. Eles exibiam tendências paranoicas. O mesmo se aplica aos cientistas que agora lideram a ilha nuclear das 3 milhas. O clima cultural está se voltando contra eles. As pessoas não confiam mais neles, de modo que temem ser puxados pela sua alta propriedade. Até certo ponto, uma declaração qualificada agora, os cientistas tornam-se um tanto desdenhosos de todos os que não entendem sua linguagem, a não-elite. Eles se ressentem de ter que conseguir dinheiro do governo, de homens que não são cientistas, a construir uma falsa sensação de onipotência comparativa em respostas, e isso os torna menos cuidadosos do que deveriam. Eles sentem-se incompreendidos pelo público agora. Nenhum deles deseja nenhum desastre, mas alguns deles acham que que servir ao povo seriam bem-quistos. Pois então, o povo pode perceber que os políticos não entendem de ciência e que os cientistas deveriam, afinal, ser colocados em primeiro lugar. Devemos ter dinheiro suficiente ou quem sabe o que pode vir de errado? A elite científica poderia, é claro, apresentar uma probabilidade em que um mundo foi criado onde o homem comum poderia ter pouco conhecimento de seu funcionamento. Você realmente tem um excelente conjunto de guardas e equilíbrios no seu país. Agora, seus dramas de TV novamente mostram sistematicamente seus velhos filmes de Frankenstein juntamente quando seus cientistas estão contemplando todos os tipos de experimentos supostamente para criar vida. Dificilmente uma consciência, pois as mentes de massas das pessoas são capazes de fazer certas declarações, e essas declarações são ouvidas. O homem lida com um tipo de individualidade dual, na medida em que ele atualmente pensa em si mesmo como uma mistura incômoda de corpo e mente. Ele se identifica principalmente com o que chamam de porção limitada de sua própria consciência. Essa porção ele iguala a mente ou inteligência. Ele se identifica com eventos sobre os quais ela está ciente de ter ou não algum controle. O homem pensa em atos como, por exemplo, agir e fazer, mas não se identifica a si mesmo com aqueles processos internos que tornam possível o agir e o fazer. Ele se identifica com o que ele pensa como o seu pensamento lógico e as habilidades de raciocínio. Estes parecem sugerir que ele possui uma separação elegante e fria da natureza, que os animais, por exemplo, não têm. Ele não se identifica novamente com os processos que fazem sua lógica pensando possível. Esses processos são espontâneos e inconscientes, então parece que qualquer coisa fora do seu controle consciente deve ser indisciplinado ou caótico e carente de toda lógica. Tanto a religião quanto a ciência são baseadas em tais crenças. Tudo o que acontece espontaneamente é encarado com desconfiança. A palavra parece sugerir elementos de controle ou movimento que vai de um extremo ao outro. Apenas a mente racional parece ter alguma ideia de ordem, disciplina ou controle. O homem é, portanto, colocado contra sua natureza em sua própria mente, e ele pensa que deve controlá-lo. O fato é que a consciência do homem pode, de fato, tornar-se ciente de todos aqueles processos espontâneos, mas ele mesmo fechou em grande parte a porta desta compreensão, de modo que ele só se identifica com o que ele pensa com sua mente racional e tenta esquecer o melhor que pode conseguir com aqueles processos espontâneos sobre os quais a mente cavalga tão triunfantemente. Muitas vezes ele ficou com medo de sua própria criatividade, uma vez que não confiou em sua fonte. Seção 846. Os incidentes de Jonestown e Harrisburg são de fato exemplos clássicos dos lugares de encontro entre realidades privadas e públicas.
Pretendo abordá-los em profundidade em O Indivíduo e a Natureza de Eventos de Massa, onde o background, particularmente para as estruturas 1 e 2, já foi estabelecido. Estou bastante disposto a realizar mais sessões por semana com Hubert. O desastre de Jonestown aconteceu por muito tempo, depois que começamos este livro. Recentemente, outro evento ocorreu, um colapso e quase um desastre em uma usina nuclear perto de Harrisburg, Pensilvânia. Agora, em meus outros livros, raramente comento eventos públicos de qualquer natureza. Este manuscrito, no entanto, é dedicado à interação que ocorre entre o indivíduo e a experiência de massa, portanto. Devemos lidar com seus sonhos e medos nacionais e suas materializações na vida privada e pública. Em termos científicos, não houve consequências no desastre de Jonestown. No entanto, é claro que houve uma precipitação psicológica e efeitos que será sentido em toda a Terra por pessoas em todas as esferas de vida. A situação de Jonestown definitivamente envolvia todas as características que atribuíram como pertencentes a uma seita. Havia fanatismo, um ambiente mental fechado, o despertar de esperanças em direção a um ideal que parecia inatingível por causa da concentração em todas as barreiras que parecia estar em seu caminho. A maioria dos cultos tem sua própria linguagem especializada de um tipo ou de outro. Frases particulares usadas repetidamente. E esta em especial linguagem especial, serve ainda para separar os devotos do resto do mundo. Essa prática também foi seguida por aqueles em Jonestown. Lealdade a amigos e familiares que ficaram desanimados. Então, os de Jonestown partiram para fortes laços de intimidade entre eles. Eles se sentiram ameaçados pelo mundo, que foi pintado por suas crenças para que apresentasse uma imagem de mal absoluto e corrupção. Tudo isso deve ser razoavelmente bem reconhecido agora. A situação levou à morte de centenas de pessoas. A situação de Harrisburg ameaçou potencialmente a vida de muitos milhares, e nesse círculo de eventos as características de um culto são menos fáceis de discernir. No entanto, eles estão presentes. Você tem eles como ciência ou como cultos religiosos. A religião e a ciência proclamam em voz alta sua busca pela verdade, embora estejam aparentemente envolvidas em sistemas completamente opostos. Ambos tratam suas crenças como verdades, com as quais ninguém deve adulterar. Eles procuram por começos e fins. Os cientistas possuem um vocabulário próprio, que é utilizado para reforçar a exclusividade da natureza da ciência. Agora estou falando do corpo da ciência em geral, em termos gerais aqui, pois há de certa forma um corpo de ciência na ciência que existe como resultado da participação individual de cada cientista. Um dado cientista pode agir bastante diferentemente em sua vida familiar e em sua vida como cientista. Ele pode amar sua família, seu cachorro, por exemplo, enquanto ao mesmo tempo não pensa em injetar em outros animais tecidos doentes para o andamento de suas pesquisas. Concedendo que, no entanto, os cultos interajam e, portanto, haja uma relação bastante comum entre o estado da religião, quando funciona como culto, e o estado da ciência, quando opera como um culto. Agora, em seu culto, as religiões existem em resposta ao comportamento de culto da ciência. E a ciência insiste que não lida com valores, mas os deixa para os filósofos. Em afirmação que o universo é uma criação acidental, no entanto, uma criação sem sentido, conglomeração casual formada por um cosmos insensível, afirma bastante claramente sua crença de que a existência do universo e do homem não tem valor algum. A todos resta é o que o prazer ou realização pode de alguma forma ser extraída dos processos biológicos e individuais do homem. Um artigo recente em uma revista nacional fala brilhantemente sobre a direção mais recente do processo no campo da psicologia, dizendo que esse homem percebe seus humores, pensamentos e sentimentos são o resultado da melodia de produtos químicos que giram em seu cérebro. Essa declaração desvaloriza o mundo subjetivo do homem. Os cientistas reivindicam um grande idealismo. Eles afirmam ter o caminho para a verdade. Sua verdade deve ser encontrada estudando o mundo objetivo, o mundo dos objetos, incluindo animais e estrelas, galáxias e ratos.
mas vendo esses objetos como se fossem sem um valor intrínseco, como se suas existências não tivessem sentido. Agora, essas crenças separam o homem da sua própria natureza. Ele não pode confiar em si mesmo, pois quem pode confiar nas bolhas acidentais de hormônios e substâncias químicas de que alguma forma formam um ensopado chamado consciência? Uma bebida desagradável na melhor das hipóteses. O campo da ciência escapará para sempre de se abrir para qualquer grande visão do sentido da vida. Ela não pode valorizar a vida e, portanto, em sua busca pelo ideal, que pode de fato justificar em sua filosofia a possibilidade de um acidente, que pode matar muitas pessoas por meio direto ou meios indiretos e matar o nasciturno também. Essa possibilidade está de fato escrita no programa científico. Há planos, ainda que falhos, de procedimentos a serem tomados em caso de um acidente. Então, em seu mundo, essa probabilidade existe e não é secreta. Como um grupo, os cientistas se opõem rigorosamente à existência de telepatia ou clarividência ou de qualquer filosofia que os coloque em foco. Apenas ultimamente, alguns começaram a pensar em termos de mente afetando a matéria, e mesmo tal possibilidade os perturba profundamente, porque estilhaça os fundamentos da sua posição filosófica. Os cientistas há muito estão do lado da inteligência e razão, pensamento lógico e objetividade. Eles são treinados para serem sem emoção, para ficar à parte de sua experiência, para separar-se da natureza e ver quaisquer características emocionais próprias com um olhar irônico. Mais uma vez, eles afirmam que são neutros no mundo de valores. Eles se tornaram até recentemente os novos padres. Todos os problemas pareciam que poderiam ser resolvidos cientificamente. Isso se aplica a todas as vias de vida, em questões de saúde, desordens sociais, econômicas, até mesmo em guerras e paz. Como esses cavalheiros científicos, com todos os seus detalhes precisos e parafernálias, com todos os seus pontos de vista objetivos e razoáveis, acabam com uma usina nuclear que funcionava de maneira torta, que ameaçava o presente e o futuro de vossas vidas? E as pessoas que moram por lá perto? Fim do capítulo.